Em 2014, eu mudei com meu marido, que é nativo aqui do Canal do Jari. Eu mudei para o Canal do Jari e começamos a plantar Vitória Regia para enfeitar a frente da nossa casa. E através da observação aos animais, eu comecei a ver que eles se alimentam com a Vitória Regia, então resolvi levar para a cozinha e tentar fazer pratos à base da planta. Em 2017, final de 2017, começamos a receber alguns visitantes de todo o mundo para conhecer a iguaria que eu estava desenvolvendo à base da Vitória Regia. São pratos como mini quiche, brownie, pipoca e outros. E aí, a partir daí, nossa mudança, né, foi acrescentando mais uma fonte de renda, que era o turismo. Até 2022 estava tudo sob controle. A partir de 2022 começamos a ter oscilação no nossos inverno e verão, que nós já estávamos acostumados, e todos os moradores se preparam para a cheia do rio, mas ninguém nunca se preparou para a seca. Então, em 2022, nós fomos pegos de calças curtas, como o povo fala, né? Porque a seca foi muito grande e a gente não estava preparado. As duas comunidades aqui, Alto Jari e Jari do Socorro, são comunidades que não têm água potável. Nós pegamos água para o nosso consumo da comunidade de Moacá, e a partir do momento que seca o Canal do Jari, nós não temos acesso a essa água, porque os meios de locomoção para pegar esta água as embarcações, né? São as embarcações que a gente faz esse trabalho de pegar. Temos um costume aqui, inclusive eu, minha esposa, minha família, nós armazenamos água na caixa de 500 litros, de 1000 litros, em tamborões de 200 litros, que nós armazenamos essa água, aparamos da chuva, cuidamos com clorito, com cloro, e armazenamos essa água justamente para usarmos ela no verão. E nem sempre ficamos dessa forma, porque o verão não era tão forte como tem sido ultimamente nos 2 anos, no ano passado e este ano agora. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade porque não tem uma cisterna perto, né? Não tem como puxar essa água. E as cisternas, que são as rampas que nós chamamos aqui, que são cavadas de tratores, elas estão com um nível de água muito baixo, muito suja, né? Onde as pessoas tiram essa água da rampa para cuidar, tratar, né? Sentar para poder usar. E muitas pessoas não têm, né, uma água adequada para tomar, e outras pessoas estão comprando água mineral. Nossa comunidade tem vários comércios onde já estão vendendo bastante água, mas nem toda comunidade tem condições de se manter. Mas o que aconteceu é que o mundo acabou intensificando muito o processo de exploração, né, para ampliação de consumo, e a gente vai assistir que do século XIX para cá a gente tem uma crise ambiental estabelecida. E essa crise ambiental, ela demonstra que a gente está vivendo no mesmo planeta, onde a gente tem ecossistemas que estão reagindo à forma como a gente usou fontes de calor, intensificou a emissão de poluentes, aumentou a área de devastação para produção em larga escala. Então, uma coisa é ter pequena agricultura, outra coisa é ter grandes campos de monocultivo, enfim. Então, a gente vai observando que isso foi sendo apropriado por segmentos que têm uma facilidade muito grande de reter os dividendos disso, né? E que isso gera impactos e que muitos grupos que são afetados nunca foram ouvidos. Aí agora o que a gente está observando? Esses grupos, está muito claro nos estudos que esses grupos são aqueles que melhor preservam a natureza, que têm uma relação muito mais íntima com os ecossistemas, os grupos africanos, os nossos ameríndios, né? E que de um certo modo, se o planeta está com uma dificuldade, se a gente tem uma situação de crise,
eles são os primeiros a serem afetados, porque se eu tenho elevação do nível do mar, se eu tenho elevação do nível dos rios, tem os refugiados ambientais em países que eram totalmente ligados a essa questão do mar, como as Ilhas Maldivas. Ou a gente vai encontrar aqui as nossas populações nativas sem saber direito qual é a época de plantar, qual é a época de colher, porque o clima está muito desregulado. Tem umas zonas que estão hoje com regimes de chuva muito diferentes, condições de seca muito intensas que não eram comuns. Então, a gente observando que aquela população que não vivia dentro da cidade, não seguia essa lógica do consumo e tal, ela tem sido a primeira a enfrentar os impactos da falta de água, da escassez de alimento, e isso reforça esse paradigma do racismo que a gente traz de muito tempo atrás. O governo do estado dá suporte a comunidades que vivem em áreas distantes e atingidas pelas secas. Bom, o governo do estado já iniciou, e tem dado apoio a essas comunidades através de ajuda humanitária, através do fornecimento de água potável. Essas entregas já se iniciaram e elas serão feitas para cerca de 50 municípios que se manifestaram no sentido de estarem sofrendo desastres por estiagem ou incêndios florestais. Bom, o racismo ambiental ele envolve a degradação de várias áreas, principalmente de comunidades tradicionais, e o Estado ele combate essa degradação através de várias operações. Nós temos a Operação Curupira, a Operação Amazônia Viva, que combate o desmatamento nessas áreas. Nós temos a Operação Fênix, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que combate os incêndios florestais. E sempre que essas comunidades se manifestam no sentido de solicitar apoio do Corpo de Bombeiros e do Estado, prontamente elas são atendidas por nossas equipes em campo. Nós da COP das Baixadas acreditamos que para corrigir as falhas relacionadas ao racismo ambiental e as desigualdades socioambientais na Amazônia, é fundamental que se implementem políticas públicas que sejam inclusivas, que priorizem o acesso à terra, a regularização fundiária, que protejam os direitos territoriais e garantam também a proteção das populações tradicionais. E para isso, nós surgimos com uma iniciativa chamada Yellow Zones, que são exemplos práticos e que descentralizam o debate climático e envolvem diretamente as comunidades mais vulnerabilizadas. Essas zonas, elas são uma zona de inovação que cria esse espaço de engajamento comunitário, que promove educação climática, capacitação e injustiça social, fortalecimento e participação social popular. E é essencial que a gente incorpore a justiça climática em todas as decisões políticas, colocando indígenas, quilombolas, ribeirinhos e populações periféricas no centro dos planejamentos da cidade, garantindo que as vozes delas sejam ouvidas e consideradas também nos eventos globais como a COP30, que vai ocorrer em Belém. Estamos às vésperas de COP30 e as Baixadas de Belém estão aqui evidenciando que corpos negros e indígenas são que estão ali mais presentes, e a gente precisa ter um diálogo aberto com esses mais impactados, para que eles também sejam agentes de comunicação climática. É preciso a gente ter um diálogo mais aberto com os governantes, para que as políticas públicas sejam cada vez mais fiscalizadas e que também a gente tenha esse direito também de romper com esse ciclo de desigualdade estrutural que acaba afetando mais um do que outros e fazendo com que o debate, forma de olhar com mais dignidade para determinar sujeitos dentro da sociedade.